Então, quando eu tive alguns problemas, enfim, e surgiu aí a possibilidade, e eu descobri a questão da Genitec, e eu fiz o teste. Eu fiz o teste Psicogene, tá? Tô até com o site aberto aqui para eu não errar o nome. E eu sempre fui adepta a essas coisas, as novidades, né? O que a tecnologia pode me trazer de benefício para minha saúde, para minha vida, para tudo. O que eu posso ganhar tempo, o que eu posso ganhar de saúde, o que eu posso otimizar. Então, eu fiz o teste, né? E eu sei que não precisa de receita médica para fazer, mas que a gente precisa de um médico para avaliar. Então, eu comprei no site de vocês e daí minha médica fez a avaliação, que é uma médica especialista em dor, e ela também é farmacêutica, a doutora Valédia, e eu descobri, então, e foi o que eu fiquei apaixonada e falei, eu preciso levar essa informação para mais mulheres, que eu descobri por que eu abandonava os tratamentos. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de me sentir bem, de estar com bem-estar. E eu descobri que muitas das vezes eu desistia dos tratamentos pelos efeitos colaterais. E eu nunca me esqueço de que eu recentemente, uma médica me deu uma substância e eu parei de tomar porque eu ficava muito mal, mas muito mal. E daí, nesse teste de vocês, né, que testou quase 50 medicamentos, se eu não me engano. Mais, é 90 e tantos. Eu não lembro quantos foram, tá? Eu descobri. A médica me falou, Roberta, é lógico, tu gosta de tal medicamento, para ti é ótimo, e tal tu não suporta, por quê? Porque eu precisaria de doses muito pequenas para eles fazerem efeito, né? E outros eu não posso, eu teria precisado de doses maiores para que de fato funcionasse. Então, assim, eu sou apaixonada por análise de dados, né, doutor Guido? Assim, então, eu gosto de marketing, vendas, uma planilha. Então, assim, quando eu olhei aquele teste ali, aquele monte de dados, eu falei, gente, isso aqui é a Disneylândia da medicina. Por quê? Porque eu vou ter na minha concepção, como leigo, né? E que eu queria que você falasse na parte médica, que eu gostei. Primeiro, o gastar, o meu corpo vai ficar menos tóxico pelo fato de eu parar de ficar testando medicamentos errados. Depois, aquela coisa de que compra medicamento que a gente acha que não funciona, quando na verdade é que não está adaptado ou a dose ou o nosso organismo reage de algum jeito, né? Ou seja, compra, gasta dinheiro, gasta tempo, fica mal, aí perde o ânimo e está sempre naquele processo de vai e vem. Tentativa e erro. Tentativa e erro. Não, quando o paciente ainda insiste, né, doutor Guido? Porque tem muita gente que deve fazer de largar de vez, aí retoma quando está no caos, assim, tipo, no ápice do caos, né? Então, o que eu gostei de que é uma coisa mais certeira, assim, foi o que eu achei mais fantástico. Tanto é que a minha médica ajustou o que eu precisava, né? Então, assim, não gasto mais dinheiro à toa, não fico tomando um monte de coisa que não vai resolver nada versus coisa alguma. E o principal, a gente começa a ver uma luz no fim do túnel, porque o tratamento vai começar a fazer efeito, porque o que eu estou tomando é compatível com a minha genética. Então, assim, era isso que eu gostaria assim, que tu explanasse um pouco mais, porque assim, eu fiquei assim, encantada. Eu fiquei encantada. Eu, como paciente, achei assim, como é que eu vou dizer assim, muito inovador, né? E uma luz no fim do túnel e um estimulante para que a gente não desista, né, de fazer os tratamentos, para que a gente procure ajuda, ainda mais de que no nosso país eu vejo assim, eu não sei se isso é mundial, mas vamos falar a nível Brasil, né? O Tratado de Saúde Mental é uma coisa muito para louco, as pessoas ainda falam pouco sobre isso, quando na verdade é um assunto que deveria ser muito mais abordado, principalmente pós-pandemia, né? Então, assim, queria te escutar, assim, sobre essa maravilha que é o estudo genético com fármacos para trazer benefícios para a nossa vida. Muito bom. E o mais legal de tudo, né, que tu tá assim, toda entusiasmada,
Não só porque tu gosta de tecnologia e inovação, mas porque está te ajudando. Então, esse é o final, essa é a última linha da planilha, né, Roberta? Essa é a última linha do DRE que importa. É que, Sim. no final do dia, ajude mesmo. Então, gente, vamos lá. Farmacogenética é um campo da medicina, da bioquímica, da genética, que estuda de que maneira o nosso genes, o nosso DNA, ele vai interferir tanto no comportamento dos remédios do nosso organismo, quanto na resposta do nosso organismo aos medicamentos. Porque é simples assim. Do mesmo modo que o nosso DNA, o nosso genes, eles vão determinar a cor dos nossos olhos, o tipo de cabelo que a gente tem, a tez da pele, altura, temperamento, eles também vão determinar de que maneira a gente responde e metaboliza remédios. Então, a farmacogenética ela nasceu na década de 50, mas até ela chegar no mercado na forma de testes, foi em 2006, 2008, mais ou menos, nos Estados Unidos. E aí, em 2011, eu fui lá num congresso americano e a Paula estava comigo. E aí eu vi lá no stand, pela primeira vez, um teste farmacogenético produzido por uma empresa americana, que hoje é a maior empresa dos Estados Unidos de farmacogenética para o sistema nervoso central. Eles estavam começando também, imagina, eles começaram em 2007, 2008, ali era 2011. Então a gente pegou a farmacogenética nascendo lá nos Estados Unidos também. Ou seja, é muito Então ele já realmente, né, doutor Guido? É algo recente. muito recente em termos de ciência, de medicina, 10, 15 anos é muito pouco, né? Sim. Mas hoje, felizmente, como a gente vive numa era em que o desenvolvimento da tecnologia ele é acelerado, então em 10 anos a gente conseguiu avançar muito, né? Então, então eu logo vi ali que esse teste ele podia me ajudar com meus pacientes no meu consultório. Eu sempre tive muito interessado assim, em procurar soluções, melhorar a eficiência dos tratamentos e tal para meus pacientes. E eu pensei, pô, eu preciso levar isso aqui para o Brasil para usar para meus pacientes. E assim, ó, long story, short story, desse desejo de trazer o teste para meus pacientes nasceu a GNTech. E aí, então, a gente começou a trabalhar com os americanos, e aí ficamos 2 anos trabalhando com americanos, trazendo, levando o DNA dos pacientes para lá. Nesses 2 anos, a gente foi aprendendo a fazer o teste, foi entendendo as necessidades específicas da população brasileira, que é uma população muito miscigenada. E aí, ficamos lá 2 anos trabalhando com eles, interrompemos, ficamos 3 anos aproximadamente para desenvolver a nossa tecnologia própria. Em 2017, a GNTech vem para o mercado então com um teste 100% desenvolvido por nós aqui no Brasil. E de lá para cá, então, nós nos tornamos os líderes do mercado brasileiro de farmacogenética. Hoje o nosso market share é de aproximadamente 80%. Hoje nós temos grandes players competindo conosco, Fleury, DASA, laboratórios americanos que estão aqui, laboratórios europeus que estão aqui. E hoje nós nos orgulhamos muito, viu, de que o nosso teste hoje, e eu posso te afirmar isso porque a gente conhece muito o mercado internacional, a gente conhece os grandes players, conhece os grandes produtores de farmacogenética americana, europeus e asiáticos, e é uma unanimidade entre eles mesmo. Nós hoje produzimos um teste que deve estar ali entre os melhores de todos que existem, se não for o melhor, pela nossa qualidade tecnológica, pelo número de genes que a gente analisa, pela relevância científica, pelo nosso rigor científico, pela nossa metodologia de laboratório e pelo teste fácil de interpretação que a gente entrega. Então, basicamente, o que o teste farmacogenético entrega para um tratamento farmacológico para uma pessoa que está fazendo esse tratamento e para o seu médico? Maior eficiência em menor tempo, com menor chance de efeito colateral, com menores custos. Basicamente é isso. Isso, claro, não sou eu só que vejo na minha clínica, mas isso hoje, graças a Deus, para nossa grande alegria, é confirmado por dezenas de estudos científicos robustos que são publicados hoje todos os anos, comparando
eficácia, comparando tratamentos guiados por um teste farmacogenético com tratamentos feitos pelo método tradicional. Não, a minha Então, médica ficou apaixonada, porque a gente testou no cannabis, né? Que ela queria fazer, ela queria usar comigo e canabidiol, né? E lá e lá no teste de vocês já tem. Então, e vem super explicado, tanto é que uma parte ali eu mesma leiga consegui, porque vem todo um embasamento, vem toda uma explicação, mas assim, até um leigo consegue ver algumas coisas, né? Então, e ela falou, nossa, Roberto, isso aqui dá um ganho de vida muito bom, porque a gente não vai precisar ir para cá, testar, voltar. Com esse teste aqui, a gente já consegue te direcionar para o caminho que ela queria. então, exatamente. E isso que tu está aqui dizendo com toda a alegria e empolgação, porque te sentiu na pele, é exatamente o que os grandes estudos mostram. Veja, tu encurtou o tempo, tu diminuiu a chance de efeito colateral e tu aumentou a eficiência. Foi isso que tu contou, não foi? Foi, é exatamente isso. Que é bem isso que os estudos mostram. Então, gente, se vocês fazem tratamentos farmacológicos ou conhecem quem faz, e vocês estiverem com as duas grandes dores de quem toma remédio, que são ou baixa eficácia e ou efeitos colaterais. São os dois grandes motivos que fazem as pessoas interromperem tratamentos. Ou é efeito colateral, ou porque não está funcionando, ou os dois juntos. Né? Então, até então, nós médicos só tínhamos um modo de escolher medicamentos, que é pelo método aleatório de tentativa e erro. Que no caso de depressão, por exemplo, de transtorno de ansiedade, é isso que eu ia te perguntar. Para quem tem ansiedade, para quem tem TDAH, para quem, como é que vai medir isso no exame sanguíneo, por exemplo? Isso não tem como. Porque depressão, às vezes, tudo bem, até hormonal, às vezes pode ser alguma coisa hormonal, né? Em alguma, mas existem várias vertentes aí para depressão. Como é que media isso? É tentativa e erro? aqui a tua pergunta, ela se refere ao diagnóstico. Né? Isso. Como que a gente faz o diagnóstico de um transtorno depressivo, de um transtorno bipolar, de um transtorno de ansiedade? Para poder daí Então, medicar, né? isso. Então, veja, gente, essa pergunta é muito importante. Ó, tem algumas perguntas aqui, ó, que a gente já vai anotando, tá? Tem a Giz e tem a terapeuta Valesca. Então, gente, ó, o primeiro passo de qualquer bom tratamento, a base da pirâmide, o alicerce, é sempre uma boa avaliação diagnóstica. O diagnóstico, então, Roberta, é um diagnóstico que na linguagem médica a gente chama de um diagnóstico clínico, porque a gente não tem exames complementares para fazer diagnóstico em psiquiatria, não é por um exame de sangue, não é por um exame de neuroimagem. Diagnóstico clínico que é a avaliação que o médico faz do quadro do paciente, das suas queixas, dos seus sinais e dos seus sintomas. Isso hoje, enfim, existem parâmetros, é bem complexo, gente, mas é mais simples do que parece. Né? Então, nós temos hoje parâmetros bem estabelecidos que ajudam um bom profissional, seja ele um psiquiatra, um psicólogo, um geriatra, um cardiologista, enfim, a fazer o seu diagnóstico. Bom, então, exemplo, diagnosticamos um episódio depressivo. Então, o paciente está lá entristecido, apático, desinteressado, pessimista, negativista, sem sentir alegria e gosto pela vida, sem ver sentido na vida, sem energia física, com libido diminuída, com apetite diminuído, com dificuldade de atenção, concentração, Eu tô memória, rindo porque eu acho que eu nunca vou. raciocínio. Eu tô rindo porque, graças a Deus, acho que eu nunca vou ter. E aí, então chegamos à conclusão que esse paciente sofre de sintomas depressivos do tipo que incluem entre as suas causas a alteração do equilíbrio dos neurotransmissores cerebrais, serotonina, noradrenalina, dopamina, para falar dos mais comuns. A partir desse momento, nós somos capazes de estabelecer uma estratégia de tratamento.
que nesses casos, em geral, claro que isso aqui é em geral, tá, gente? O melhor tratamento é sempre tratamento personalizado, que vai levar em consideração as características de cada um e suas necessidades pessoais. Mas, via de regra, de maneira geral, normalmente a gente precisa de fármacos para equilibrar, ajudar a equilibrar aquele balanço neuroquímico que está desregulado. A gente precisa, em alguns casos, tratar o psicológico, que pode ser uma das causas e também está afetado pela disfunção neuroquímica. Tem que fazer um ajuste de rotina, tem que entender se o paciente está com a saúde geral em dia, se tem alguma disfunção de tireoide, alguma disfunção de testosterona, tem alguma anemia, tem alguma infecção, alguma deficiência de vitamina, por aí vai. Enfim, estabelecemos a estratégia. Dessa estratégia faz parte tomar um medicamento, um antidepressivo, por exemplo, um ansiolítico, um medicamento para dormir. E às vezes, no início do tratamento, é comum a gente precisar usar mais de um tipo de medicamento ao mesmo tempo. E aí, beleza. Então, estabelecemos um diagnóstico, estabelecemos a estratégia de tratamento, da qual faz parte usar um remédio. Aí, a pergunta é, como que nós vamos escolher um remédio? Nós vamos escolher por dois métodos. Pelo método de tentativa e erro, que é o método antigo. E esse método, no caso da depressão, por exemplo, ele pode ter até 50% de falha em cada tentativa. E até a gente descobrir se o antidepressivo funciona bem ou não, a gente pode demorar até 12 semanas para depois começar outro. Ou seja, assim 3 meses. Ou seja, às vezes num quadro desse leva um ano para botar a pessoa no eixo. Então. Se a gente pensar 3 meses, não 9 meses aí para cada tentativa, 3 meses para cada tentativa, 3 tentativas, 9 meses, passou um ano. Entende, gente? Então, e aqui tem um agravante que é sabido, muito bem estabelecido hoje pelos estudos, que a cada tentativa que falha no tratamento de uma depressão, mais ela se agrava, mais ela tende a ficar resistente ao tratamento, mais ela demora para melhorar, maiores são os prejuízos para a saúde do cérebro, para a saúde do corpo. Hoje a gente sabe muito bem, né, que quem tem transtorno depressivo, quem tem ansiedade não tratada, tem mais doença de todos os tipos, doenças cardíacas, doenças autoimunes, alguém perguntou ali, doenças neurológicas, e as doenças tendem a ser mais graves. A taxa de mortalidade em qualquer faixa etária é maior para quem tem depressão, a diminuição de socialização, diminuição de capacidade de produzir renda. Então, aí é esse o ponto, doutor Guido. Esse foi o ponto. Porque a nossa vida profissional, ela está diretamente ligada à nossa vida pessoal também. Ou seja, se a gente não está num quadro emocional mais estável, como é que a gente vai trabalhar? Como é que nós vamos ser produtivos? Como é que a gente vai jogar futebol se tiver pneumonia? Não tem como. Como que a gente vai render bem no trabalho e na vida se o nosso cérebro não está funcionando direito? E é simples assim, tá, gente? Ó, se eu tenho uma asma, como é o meu caso aqui, quando eu estou meio asmático, eu vou dar a minha corrida ali, que eu adoro, eu me canso mais. E não é porque eu fumei, porque eu destruí a minha saúde, ou porque eu deixei de treinar. É simplesmente porque o meu pulmão, naquele momento, está impactado pela doença e estou absorvendo menos oxigênio. É simples assim. Se meu cérebro está com desregulação de serotonina, eu vou ficar com menos iniciativa, com menos energia, com menos vontade. A minha memória vai estar lenta, meu raciocínio vai estar lento, a minha atenção vai estar diminuída. É simples assim. O hardware funciona menos. Então, veja, a partir daí, o médico escolhe, decide que tem que tomar remédio, ou, o que é muito comum, a pessoa já vem tomando um remédio, ou já tinha tomado um remédio, como é o teu caso, e vai partir para uma nova tentativa, já no meu caso, morrendo de medo. Né? Isso, que no meu caso era isso, ansiedade. E daí eu falei para a médica, eu falei, me desculpe, sorry, mas não vou tomar esse troço, eu fico péssima, vou fazer outra coisa, porque não, sem condição. E eu ficava muito ruim, muito horrível. E daí, quando eu fiz o teste,
Aí a minha vida agora é uma vida maravilhosa, né? Ou E daí seja, até uma vida normal de novo, né? isso, Porque e até minha médica falou, Roberta, tu não tem chance de ter depressão, porque tu tem tal coisa muito bem regulado, etc. Por isso que eu fiquei rindo na hora que tu falou da depressão, porque eu sou muito elétrica, né? E daí ela falou, o que tu pode ter, às vezes, é o que todo mundo pode ter, que é ficar um pouco deprimido, né, doutor Guido? Que isso é uma diferença também que as pessoas não sabem. Que tem uma diferença você ter depressão e a outra coisa é você ficar um pouco deprimido, né? Então, quando você tem deprimido, todo mundo está sujeito a ficar, mas não significa que você vai entrar no quadro depressivo, né? Então, o que eu achei legal desse resultado do teste que ela mesmo falou foi também que devido a vocês médicos verem como as drogas reagem no nosso organismo, mostra os tipos de doenças até que a gente tende a ter mais ou não pelo tipo de medicação que a gente tende a precisar mais ou não é precisar, né? É quando a gente reage melhor ou não a alguns tipos de medicamento, né? Então, ela ficou encantada, porque ela é farmacêutica também. Eu falei para ela, tu está na Disneylândia, né? Porque um médico, uma médica que é farmacêutica com resultado de fármaco genético, eu falei, tá, agora se eu não entrar nos eixos, eu falei para ela, agora tu larga de vez, que daí o paciente aqui não tem jeito. então, é exatamente isso. Então, por exemplo, assim, gente, ó, eu acabei que não consegui ver o resultado do teu teste, mas eu não sei se tu tem ele em PDF. Tenho. Se tu tiver em PDF, passar para o meu WhatsApp, eu até olho ele aqui, para a gente se divertir um pouco. Mas, pessoal, ó, a mensagem é essa, né? Eu acho que a primeira mensagem é assim, ó, cuidar da saúde mental é obrigação de qualquer um. Cuidar da sua saúde mental é fundamental para que a gente viva bem. Cuidar da sua saúde mental não é demérito para ninguém, ao contrário. Então, assim, é verdade que ainda Há um tabu. falar de depressão, ainda há, mas ao mesmo tempo nunca houve tão pouco quanto agora, né? A gente ainda fala menos do que deveria sobre saúde mental, é possível que sim, mas por outro lado nunca se falou tanto quanto agora. Então, eu acho que nós aqui no início do século XXI, né, gente, a gente tem que deixar para trás, a gente tem que se comportar como cidadãos do século XXI e deixar para trás essa bobagem de achar que quem tem déficit de serotonina no cérebro tem algo assim envergonhar, ou é maluco e por aí vai. Né? Isso é uma besteira completa, a gente sabe disso hoje. Inclusive, pessoal, hoje a depressão se não for a doença hoje mais comum do mundo, deve estar entre as duas, três primeiras, com certeza. Transtornos de ansiedade junto com depressão hoje são a maior causa de faltas ao trabalho que existe hoje na grande maioria dos países do mundo, né? E assim, ao contrário do que muita gente pensa, como que a fulana pode estar com depressão, se ela está trabalhando, se ela está saindo no final de semana, se ela vai jantar fora. Gente, a maioria das pessoas que têm depressão, tem sintomas depressivos, leia-se. A maioria das pessoas que têm algum grau de desregulação de serotonina no cérebro, de noradrenalina, de dopamina, consegue viver com isso. Eu não preciso ficar internado quando eu tenho uma crise de asma, porque a minha asma ela é leve e porque eu tenho uma vida saudável. A grande maioria das depressões, elas começam leves. Com o passar do tempo, e tempo aqui pode significar 1, 2, 3, 4 anos, ela vai ficando gradativamente mais forte e a pessoa vai se acostumando. Ela vai começando a perder a vontade de sair, daqui a pouco ela vai começando a recusar convites ao longo do tempo, daqui a pouco ela está dentro de casa e sai menos, só vai trabalhar, aí já está meio lá no piloto automático, está tendo crise de ansiedade, mas está vivendo. Já se passou um ano, já se passaram dois.
Aí a pessoa sempre tem motivo para justificar porque ela está triste, porque está estressada, porque tem problema aqui, problema lá. Passa 2, 3, 4 anos, opa, a pessoa começa a ficar muito diferente do jeito dela. Daqui a pouco está chorando por qualquer coisa, e daqui a pouco todo mundo percebe que a pessoa realmente está diferente. E daqui a pouco já não consegue mais nem trabalhar, e por aí vai. Então, a grande maioria das pessoas que têm sintomas depressivos, ao contrário desse mito, não está deitado numa cama, num quarto escuro, tentando se matar sem comer e sem dormir. Quem está assim é quem tem depressão grave, que, graças a Deus, correspondem apenas a 3 a 5% dos quadros depressivos. Quem está impedido por causa de um transtorno de ansiedade é a minoria das pessoas. Quem teve ataque de pânico sabe, eu já tive. E logo em seguida de ter ataque de pânico, eu comecei a ficar com medo de sair na rua e ter medo e ter outro ataque de pânico, desenvolver agorafobia. Já psiquiatra ali com mais de 10 anos de cadeira. E foi difícil. Então, são mais raros esses casos incapacitantes e eles vêm aos poucos. E aí que está a armadilha. Então, aí a maioria das pessoas começa a ficar com medo. Aí, normalmente tem medo de quê? Tem medo de tomar remédio e ficar dopado ou ficar dependente. Tem medo de e vergonha de ser chamado de louco. E aí começa a evitar pedir ajuda e com o tempo o quadro vai se agravando. E aí, gente, dá problema, entende? E aí a conta chega em algum momento. Então, hoje, nós nunca soubemos tanto, apesar do que nós ainda não sabemos. Porque entender o cérebro, entender a mente, é mais ou menos como entender o cosmos. É uma imensidão infinita, praticamente. Não é? Mas o que a gente está fazendo aqui é desenvolvendo tecnologia de ponta para poder ajudar nessa fatia do tratamento, que é a fatia farmacológica, que é uma fatia importante também. Então, não acreditem também, quando vocês escutarem, que vocês têm que fugir de remédio, que tomar remédio é ruim, que faz mal, que é invenção da indústria farmacêutica, que curar depressão sem remédio é melhor, e natural é melhor. Eu tomo, doutor Guido, eu fujo às vezes um pouco de aquela loucura, porque assim também é de ficar, por exemplo, refém, né? Porque tem gente, por exemplo, que é hipocondríaco, né? Eu conheço gente que só toma 10 remédios por dia, não vive. Eu não, eu gosto. O que eu mais amei do teste foi que, pô, o que eu vou precisar realmente, eu vou tomar de maneira assertiva, sem ter que personalizada, isso, exatamente. entendeu? Então, assim, é isso que eu achei o mais legal, né? Digamos assim, o que vai funcionar sem ter aquele monte de coisas e que vai dar resultado, né? Se parar tentativa e erro, né? E, ou seja, eu começar a ver os resultados e sem ter que tomar aquilo, volta, entendeu? Porque eu não sou perfil hipocondríaco, eu gosto do vamos fazer o que tem que ser feito e para alcançar o resultado. Então, quando eu vejo um teste desse, né? Eu fiquei assim, super assim, maravilhada. Ainda mais agora que estou fazendo tudo, que está indo para o caminho, que a minha médica, a gente já está aí há um tempo, depois de tentativas e erro, e agora está só alegria. Daí eu falei, não, quero compartilhar isso com mais pessoas, porque eu acredito que louco é quem não quer ir atrás de soluções, estando em 2023, né? Com tantas ofertas aí de tecnologia no mercado para várias áreas da nossa vida, inclusive para a nossa saúde mental, né, doutor Guido? E eu vi aqui na página de vocês que você também tem outros testes, além do... sim, exatamente, porque veja, a farmacogenética, ela abrange inúmeros medicamentos de inúmeras classes para inúmeras especialidades. Ó, te mandei meu áudio no WhatsApp, só desculpa te interromper. Ah, legal. Remédio não é bom nem ruim, depende como usa, igual a carro, depende de quem dirige. Exatamente, Exato, isso. isso aí. Então, quando eu falei ali, não tenham medo de remédio, não acreditem nessa conversa de que tem que fugir de remédio. Por isso, gente, isso é conversa de quem não entende de medicina, quem não está na linha de frente, quem nunca sentiu na pele. É claro que remédio sozinho, provavelmente,
vai ajudar bem menos do que remédio, mais uma boa psicoterapia, mais um ajuste de rotina, mais dormir bem, comer bem, fazer atividade física, equilibrar trabalho com lazer e descanso, fazer gestão de estresse. Isso é o básico e todo mundo tem que fazer. Mas quem já sentiu na pele sintomas, quem é médico que está na linha de frente, sabe quanto medicamento bem usado faz a diferença para melhor na vida das pessoas. Então, não caiam nessa conversa que vocês estão escutando por aí de um monte no Instagram, essa hipocrisia, essa desinformação, botando medo em remédio e dizendo que tomar remédio é ruim e o bom é procurar outro tipo de tratamento. Depende de como o remédio é usado, depende do bom diagnóstico e outros tipos de tratamento podem ajudar também, mas cuidem para procurar tratamentos que tenham um embasamento científico, que tenham estudos, que sejam ministrados por bons profissionais. E aí a gente chega na farmacogenética, que vai deixar a tua prescrição mais assertiva e personalizada. E aí, olha o que a Roberta está falando aqui, ó. Esse é um outro mito, tá, gente? Eu não tomo remédio porque eu quero ser eu mesma. Tomar remédio vai fazer com que eu não seja eu mesma, eu vou ter uma bengala e eu não vou ter mérito nas minhas conquistas. Está errado, gente. Eu tenho asma. Se eu não tomar remédio para minha asma, eu não vou ser eu mesmo. Eu vou ser eu respirando 20% a 30% a menos. Eu vou ser eu mesmo quando meu pulmão estiver 100% respirando. Se eu tenho um transtorno depressivo, um transtorno de déficit de atenção ou um transtorno de ansiedade, e esses sintomas estiverem ali ativos, eu não sou eu mesmo. Eu vou ser eu mesmo prejudicado por um desequilíbrio de serotonina no meu cérebro, por uma hiperativação de cortisol, de adrenalina na corrente sanguínea. O meu cérebro vai estar todo bugado, todo desequilibrado. E ali eu não sou eu mesmo. A doença faz a gente não ser nós mesmos. Doença aqui é uma palavra chata, mas é isso. Eu não preciso ter febre de 41 graus para ter febre. Uma febre de 38, 38,5 já é febre. É uma alerta. Sintomas de ansiedade não precisam ser graves para estar atrapalhando a vida. Sintomas de depressão não precisam ser graves, já precisam ser tratados. E aí, o que a Roberta está dizendo? Depois que ela começou a tomar o remédio adequado na dose certa, ela voltou a ser ela mesma. E aí é o outro mito. O remédio, gente, ele só vai te deixar diferente do teu jeito quando ele está mal usado. Quando ele está na dose errada, ou ele não está funcionando, ou ele está te dando efeito colateral. Porque a gente não toma remédio para fazer doping. Aí é doping. É que nem as pessoas que não têm déficit de atenção e tomam Venvance, Ritalina e por aí vai. Com álcool na balada, daí é o povo louco, né? Ou tomam para trabalhar de dia. Porque daí o que eu só vou ter lá? Só vou ter o efeito estimulante da anfetamina. Eu estou pegando um cérebro que tem quantidades normais de serotonina, noradrenalina e dopamina e estou dando mais neurotransmissor acima do normal. Ali eu vou ficar acima do normal. Agora, se eu tenho um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, um transtorno de déficit de atenção, eu tenho uma desregulação. Eu dou o remédio e aí regula. E aí volta para o normal, né, gente? E vou repetir. Não é só dar remédio. Dar remédio, fazer o dever de casa. Hábitos bons, vida saudável, tudo isso que eu já falei. Mas é que a gente está falando de remédio aqui. Então, é mito, gente, dizer que remédio não vai deixar você ser você mesmo. Isso é mito. Sintomas não te deixam de ser tu mesmo. Remédio bem usado, como disse ali a Valesca, exatamente. Então, tem uma máxima assim que diz, não tem remédio ruim, tem remédio mal usado. Exato. E a farmacogenética está aí para isso, é para encurtar esse caminho. E aí, Roberta, o fenômeno da farmacogenética é um fenômeno mundial hoje. Não é? Hoje, nós aqui no Brasil ainda estamos... Nós fizemos parte com muito orgulho de desbravar esse mercado e disponibilizar o teste para muita gente. Hoje nós já temos aí mais de 14 mil pessoas que já fizeram o teste conosco.
Vocês terem uma ideia, pessoal, no Reino Unido já está sendo implementado o primeiro piloto no sistema público Nossa. para farmacogenética de antidepressivos, de estatinas, que são os remédios para colesterol, e de remédios da família dos prazol, omeprazol, pantoprazol, tudo para tratar gastrite. No Canadá está em sistema público, Espanha em sistema público, França em sistema público, nos Estados Unidos, todos os grandes hospitais e serviços de saúde mental têm teste farmacogenético disponível como padrão e protocolo. Nos Estados Unidos, praticamente todos os seguros de saúde cobrem o teste farmacogenético, inclusive o plano de saúde público para cidadãos americanos acima de 65 anos, e lá os seguros de saúde pagam medicamentos, eles só pagam um segundo antidepressivo para um paciente Se tiver o teste. senão nem paga. Nem paga, porque eles sabem que é desperdício de dinheiro. E esse cara vai ficar doente e vai gastar muito mais com outros gastos em saúde, entende? Então, ou seja, na verdade, eles estão prevendo um futuro de economia até em medicamentos e em longevidade também, né, doutor Guido? Uma vez de que com o teste em mãos consegue fazer um tratamento mais assertivo, fazer uma projeção para essa pessoa viver melhor e com a medicação certa, ao invés de ficar aquela coisa de que pega uma caixa, toma 5, joga 25 fora e por aí vai, enfim. Mesmo nos Estados Unidos, onde eles fazem a medicação controlada, né, que é diferente no Brasil, aqui no Brasil a gente compra umas caixinhas, lá eles têm muito da dosagem realmente feita pela quantidade que é recomendado, mas mesmo assim, né, com o teste tem uma possibilidade aí de uma economia imensa. E é por isso que eles pagam, gente. Eles adoram tecnologia, mas se a tecnologia fosse bonitinha e não economizasse dinheiro, não tem essa, eles não iam pagar. E a gente viveu isso, eu vi isso acontecer nos Estados Unidos lá, porque nos nossos primeiros 2 anos, eu e a Paula, a gente vivia muito lá nos Estados Unidos. A gente fazia interação com 2 empresas que eram nossas parceiras e a gente viu esse movimento lá de regulamentação dos testes farmacogenéticos por parte do governo. E aqui no Brasil, a gente já começa a ter os primeiros casos de reembolso para teste farmacogenético de seguros e planos de saúde, muitos ainda judicializados, que são pacientes que vão no plano, o plano diz que não paga, e pela mudança que teve na lei agora no ano passado, o cliente tem direito à cobertura, e aí o cliente vai lá no advogado, e o advogado vai lá para o juiz manda pagar, mas já tem muitos planos também pagando espontaneamente. Não é muito comum, mas é um movimento que a gente já vê começando a acontecer. Muito bom. E, doutor Guido, quais são os outros testes que vocês têm aqui no site, além para a saúde mental? Eu vi que vocês têm mais outros ali. Então, a gente sempre tem um desafio aqui, viu, Roberta, viu, pessoal? Que é tornar os nossos testes o mais acessível possível para o maior número de pessoas possível. A tecnologia para produzir um teste farmacogenético é uma tecnologia muito complexa. Ela é muito cara. Nós precisamos de insumos que são feitos nos Estados Unidos de forma exclusiva para nós. A gente vai lá para uma empresa americana que produz os reagentes para a gente fazer o nosso sequenciamento genético, diz a nossa receita do bolo lá para eles em sigilo, eles mandam para nós esse material. A gente tem que ter um laboratório super sofisticado, com muitos equipamentos caros, uma equipe extremamente especializada, enfim. Então, não é fácil produzir um teste desse de qualidade como o nosso, e muito menos barato. Porém, nós sempre movidos por esse propósito, nós temos hoje uma família de testes farmacogenéticos para sistema nervoso central, que vai incluir aí, pessoal, diversos modelos para todos os bolsos e todas as necessidades. Então, a gente tem teste específico para transtorno de déficit de atenção, teste específico para os canabinoides, testes específicos para antidepressivos, com 2 genes, testes com 30 genes, testes com 60 genes. Então, tem ali um cardápio que tem todos os bolsos que vale a pena conhecer.
E, além disso, a gente tem testes para outras especialidades, para medicamentos de cardiologia, de oncologia, de infectologia e agora para gastroenterologia, que são a família dos prazol da vida, e para outros medicamentos de consumo em massa também, como anti-inflamatórios, analgésicos, assim, anestésicos. Então, vocês terem uma ideia, pessoal, são publicados hoje no mundo, por ano, aproximadamente 3.000 artigos Nossa. novos, artigos científicos sobre farmacogenética todos os anos. O que isso gera? Um aumento do conhecimento sobre farmacogenética, a possibilidade de nós aqui da GNTech, que somos uma empresa comprometida com qualidade, com entregar o melhor teste, o mais assertivo, fazer um lançamento, como acontecerá amanhã, inclusive, que vai ser o lançamento oficial. Pessoal, doutor Guido, que essa live vai ficar gravada. Aproveita. Então, amanhã nós teremos, amanhã, quarta-feira, dia 2 de agosto, nós teremos mais uma edição do nosso webinar sobre farmacogenética, que é o maior webinar do Brasil hoje, que é um evento exclusivo fechado para médicos, aí no caso, pessoal. Então, se tem médico aqui, está convidado, é só entrar aqui manda um direct aqui no Instagram da GNTech. A nossa vai ter franqueada do VN Clube de Fortaleza é médica, já vou mandar para ela. Muito bom. Basta se inscrever e aí nós vamos lançar nossas novas versões do Psicogene, do Totalgene. Esse webinar será ministrado por mim e por um super craque em psiquiatria e em farmacogenética, o Dr. Michel Haddad, que é um amigo, um parceiro de São Paulo, e nós vamos explicar para vocês as novas evidências científicas, os médicos, né? As novas evidências científicas, os novos medicamentos, os novos genes, com vinhetas clínicas de como usar na prática clínica. Então, conte para o seu médico, divulgue para os seus amigos médicos, divulgue para os seus familiares, contarem para os seus médicos, porque a ideia aqui é poder ajudar o maior número de pessoas possível. E até, doutor Guido, eu acredito que no meio médico isso também é muito novo, né? Porque a gente está falando aí de 15 anos que isso está no Brasil, ou seja... menos. A gente começou aqui no Brasil, Roberta, em finalzinho de 2011, 2012, vai. E aí nós ficamos 2012, 2013. Ou seja, menos de 10 anos. 2012, 2013, trabalhando com os americanos. Aí a gente parou e a gente ficou até 2017 para produzir a tecnologia e voltamos em 2017. Então, basicamente, a gente tem 6 anos aí nessa nova fase. Ou seja, né? Também é uma coisa muito nova para os médicos, né? Ou seja, tem provavelmente alguns médicos aí muito conservadores, né? Também são algo muito novo, que precisa, talvez, às vezes, o paciente também estimular, né, doutor Guido? Isso é muito importante. Porque, tipo, a minha médica, ela é super arrojada, ela gosta, ela já tinha visto isso num congresso fora, né? Então, assim, ela super falou, adorou, mas eu já conheço outros médicos que falaram, nossa, nunca ouvi falar, me fala, me mostra, né? Então, assim, é legal também a gente, como paciente, mostrar pro médico essas possibilidades, porque também a informação está aí, e eu acho que quanto mais a gente puder espalhar, é um ganha-ganha para todo mundo, né, doutor Guido? Acho que para o paciente e para o médico, que uma vez que todo mundo tem resultado, né? Para que eu vou trocar de médico se está todo mundo ali naquela operação ganha-ganha? O médico conseguindo me dar um medicamento que faz efeito ali, que está balanceado com a minha genética, e eu, paciente, utilizando, fazendo exercício, tendo uma vida, né, um pouco mais equilibrada, para atingir os resultados. Eu acho que esse que faz o grande segredo aí para que as coisas aconteçam e todo mundo fique feliz. Exatamente. Então, hoje nós temos aí aproximadamente 25 a 30% dos psiquiatras do Brasil já usando o nosso teste. Ainda temos muito a conquistar, mas eu acho que é o maior número que nós alcançamos, assim, em 6 anos alcançar esse número já é um grande feito. E hoje cada vez menos céticos, mais interessados. Para vocês terem uma ideia, num webinar como o de amanhã, gente, a última edição do nosso webinar, nós tivemos mais de 600
cada webinar nós batemos recordes de Muito médicos bom. interessados, mas é fundamental que pacientes levem para os seus médicos essas informações para motivar os médicos que ainda não conhecem a virem aprender. Na Genitec nós temos um departamento médico que está ali só para ajudar o médico a aprender sobre o teste, a interpretar o teste. Temos um curso de farmacogenética gratuito para médicos que estejam interessados. Temos consultores especializados em ajudar o médico a interpretar o laudo, receber material científico. Quer dizer, todo um time ali só focado no treinamento e suporte, educação e treinamento para médicos, viu, gente? Doutor Guido, quero muito agradecer o seu tempo, o seu conhecimento e também quero agradecer porque eu consegui lá com o seu pessoal um cupom de desconto. Então, por favor, salva essa live, deixa ela salva, porque além de a gente trazer conhecimento para todas as pessoas do canal da Genitec e também para as pessoas do DN Clube, foi liberado um cupom VNClube.10, que vai dar 10% de desconto. Deixa eu digitar aqui. VNClube.10 vai dar 10% off. Esse foi o seu time que liberou, doutor Guido. Qualquer coisa, fala com eles lá. Merecido, merecido. Quem resiste ao argumento da Roberta? Não, que, gente, eu acho assim, ó, eu sou muito fã de que a gente tem uma vida toda para realizar sonhos, né, doutor Guido? E se tem tudo a nosso favor para que a gente possa ter uma vida melhor, para a gente alcançar os nossos sonhos, por que a gente não utilizar dessas ferramentas, né, que tem aí disponível no mercado para ter essa vida e alcançar o que a gente quer na vida pessoal, na vida profissional, dormir aquele sono gostoso, poder viajar, poder ganhar dinheiro, poder fazer sucesso, poder viajar, poder fazer muitas coisas na vida. Então, eu sou a favor, assim, de a gente se cuidar para ter, assim, todos os sonhos realizados, sabe? Então, estou muito grata mesmo que tu disponibilizou o teu tempo de trazer aí um pouco mais falando sobre a Genitec. Sempre que tiver uma novidade e quiser trazer aqui no clube, nós temos médicas que fazem parte do clube, temos muitas empresárias da área da saúde também. Então, e essa live para ficar salvo aqui, para todo mundo que tiver vontade também de, assim como eu, cuidar da sua saúde mental, porque eu acho que louco é quem não quer ficar se cuidando, olhando para dentro, né? Tendo aí um autocuidado para ter uma vida próspera, para ter uma vida de sucesso, para ter uma vida feliz e saudável. Tá, doutor Guido, muito obrigado pelo seu tempo e desejo que vocês tenham cada vez mais êxito, que venham muitos testes aí para a gente fazer, para todo mundo ter cada vez mais saúde.